Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Dominando as Estrias. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal: como eliminar as estrias vermelhas de uma forma eficaz. No vídeo anterior, vocês aprenderam a tratar as estrias brancas. Agora a gente vai aprender a tratar as estrias vermelhas. Visto que, quando elas estão vermelhas, existe uma vascularização presente dentro da estria. Porém, a estria vermelha ela pode ser tanto fininha, quando ela pode ser mais larga e também mais flácida. Tem vários casos. E não necessariamente a técnica que vai funcionar para uma estria fina vai funcionar para uma estria larga ou uma estria flácida, né? E eu quero ensinar vocês melhor sobre isso. Quando a gente tem uma estria vermelha que acabou de romper e ela está bem fininha, às vezes, um simples fato de induzir alguns ativos com vitaminas, hidroxiprolizilane, já vai ser o suficiente para a gente conseguir cicatrizar esse tecido, né? Porque a estria ela tá como se fosse um machucadinho, sensível. Então, a gente, com bastante leveza, induzindo esses ativos para dentro da pele, a gente já consegue um auxílio na regeneração desse tecido e a cicatrização acontece. Também podemos colocar alguns ácidos para estar auxiliando nesse processo de cicatrização, ou até mesmo o uso da carboxiterapia, de uma forma bem ampla para oxigenar e vascularizar mais ainda o tecido e a gente vai conseguir uma resposta muito satisfatória. Se a cicatrização da paciente ela for boa, nossa, em coisa de 3, 4 meses de tratamento, as estrias praticamente já não vão mais aparecer ali, né? Estou falando de uma sessão por mês, então acaba sendo um tratamento bem curto. Agora, quando a gente fala de uma estria mais larga, onde o tecido ele é mais esticado, talvez a pessoa ela pode ser um pouco mais gordinha, mais cheinha, né? Aquela estria tá ali bem vascularizada, já faz 2 anos que rompeu, né? Como que a gente faz para auxiliar esse processo de cicatrização, né? O processo de cicatrização também não é diferente, porém, uma pessoa que ela tá mais cheinha, o tecido ele tá mais esticado, né? Então, o processo inflamatório existe ali, só que existe também um probleminha na cicatrização. Quando a gente tem uma alimentação um pouco mais desregular, acaba interferindo no processo de cicatrização. Por isso que pode passar bastante tempo e a estria ela não cicatriza. Então, nesse tipo de caso, a gente precisa ir com calma. Não dá para agredir muito, usar muito ácido, usar muita coisa, porque a gente não vai mudar o processo de cicatrização, porque depende muito mais do organismo do paciente do que propriamente da técnica. As técnicas não vão mudar, só precisa ser com mais cautela. E o uso do carbox vai fazer toda a diferença nesse tecido, porque a gente precisa de uma oxigenação muito maior. Precisa sim ser trabalhado estria por estria e daí colocando ali os ativos para a gente conseguir essa melhora. O uso de ácidos em casa também não pode ser separado, tem que usar ali diariamente para conseguir essa renovação diária, tá certo? Agora, quando as estrias estão largas e ainda assim estão vermelhas, a gente também precisa ter um pouco de cautela nesse tecido. As técnicas meio que vão ser tudo muito parecida, porém a gente precisa ajustar a combinação delas para ver como que o paciente responde diante da técnica, né? Quando ela está mais flácida, geralmente o paciente já vai emagrecendo, né? O tecido ele já vai murchando, vai voltando mais ao normal, então a gente tem uma vascularização ativa com aquele tecido aí, ainda ali por cima. É diferente de quando ela está branca. Quando a gente tem ela branca, a gente já pode lesionar, porque não tem vascularização presente. Agora, quando ela está vermelha, não dá, porque se está com vascularização presente e a gente lesiona, essa vascularização vai ficar ainda mais presente, vai ficar mais sensível, a gente vai machucar mais, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa optar por tratamentos com bastante cautela também, para acalmar esse tecido, fazer com que essa cicatrização aconteça e a vascularização saia dali. É como se a gente auxiliasse esse processo de cicatrização, deixasse de ela estar vermelha, passasse para um nível de branca ou acinzentada, geralmente ela fica mais acinzentada, para depois a gente entrar com as outras técnicas. Porque nesse tipo de estria, é como se fosse só um carinho mesmo, para a gente conseguir auxiliar nesse processo de cicatrização. E não para
para a gente ter uma melhora de fato na estria, porque as técnicas que a gente vai estar usando para acalmar essa circulação não vai ser as técnicas que a gente vai usar para renovar, tensionar e retrair essas estrias. Consegue compreender? É um pouco difícil, mas você precisa entender que as técnicas utilizadas para tratar as estrias vermelhas são totalmente diferentes de quando elas já não estão mais vermelhas, né? A gente precisa ir com calma nesse tipo de estria, porque senão a irrigação piora e o machucadinho, que é a estria, também só vai piorar e não vai melhorar, né? Então, uma estria, quando ela está fina e vermelha, a gente tem um resultado incrível e rápido. Agora, quando ela está mais larga e sem muita flacidez, a gente já precisa de um tempo maior. Às vezes pode ser 1 ano, 2 anos, depende muito da cicatrização do paciente. Agora, quando ela está flácida, a gente precisa auxiliar esse processo de cicatrização para que daí sim a gente possa entrar com o processo de retração e tensionamento. Conseguiram compreender? E se você gostou desse conteúdo, né, será um prazer poder contribuir mais ainda na tua trajetória dos tratamentos. Compartilhe com outras pessoas, curte, comenta aqui embaixo, que o YouTube entende que é relevante e a gente consegue crescer ainda mais no canal. Muito obrigada, um beijo e até o próximo.